Olá, amigos da Sistec. Forte abraço em cada um de vocês. Eu sou Kleber Duval e este é o TJS, sempre a melhor informação em sua TV. Vamos então conferir juntos os destaques desta edição. Corpo de homem que havia se afogado em rio de Raul Soares é encontrado. A polêmica das pomadas capilares. Profissional da beleza orienta que utilizar produtos de boa procedência pode evitar complicações de saúde. Os produtos químicos que tem nele, geralmente a pomada em si, ela não pode ter nenhum produto químico. Por quê? É um produto para fazer um penteado. Prédio abandonado desaba em Governador Valadares e por pouco não atinge imóveis vizinhos. Dono de imóvel que pegou fogo em São João do Oriente tem infarto e morre. E veja também, municípios obtêm vitória na luta para manter recursos do FPM sem alteração. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao TJS. Os municípios brasileiros têm obtido importantes vitórias na Justiça em relação à distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, deste ano. A Justiça Federal e mesmo o Supremo Tribunal Federal acabam de proibir que esses recursos sejam diminuídos, como vinha se cogitando. Acompanhe. Os recursos do Fundo de Participação dos Municípios são distribuídos de acordo com a população de cada lugar. Quanto mais habitantes tiver o município, mais ele receberá. Por isso, muitos deles protestaram quando foi anunciado que este ano receberiam menos dinheiro do fundo. Isso porque o censo 2022 do IBGE os mostravam com população menor do que a que havia sido estimada pelo próprio órgão em 2018. Em decisão liminar, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que sejam cumpridos, na distribuição dos recursos do FPM deste ano, os percentuais determinados em 2018. Em sua determinação, Lewandowski diz não se poder aplicar os números do censo do IBGE deste ano no cálculo de distribuição do FPM, porque este ainda não foi concluído. Segundo ele, uma mudança brusca nessa distribuição atrapalharia o planejamento das contas municipais, prejudicando os municípios e suas populações. A Justiça Federal também tem decidido a favor dos municípios nessa questão. Foi a ela que recorreu o município de Caratinga, que pediu a anulação da decisão do Tribunal de Contas da União, que havia determinado o censo de 2023 como parâmetro para a distribuição dos recursos do FPM. A Justiça Federal atendeu o município e reverteu o parecer do TCU. Caso isso não ocorresse, Caratinga perderia este ano R$ 4.312.348 do fundo. Mais um acidente fatal é registrado em rodovia Mineira. Na manhã desta quinta-feira, um Fiat Palio e um Fiat Uno bateram de frente na BR-116, entre Frei Inocêncio e Campanário, leste do estado. Uma pessoa morreu, o motorista do Uno, que ficou preso às ferragens. Ele estava sozinho no carro. Já o Palio era ocupado por 2 mulheres e 3 crianças, atendidas com ferimentos, mas conscientes e orientadas. A pista estava molhada no momento do acidente. As causas ainda estão sendo investigadas. No final da tarde desta terça-feira, 24, o Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga foi acionado para atender uma ocorrência de afogamento em Raul Soares. Nesta quinta-feira, terceiro dia de buscas, a vítima foi encontrada. Foram intensas as buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga ao homem desaparecido. Ele teria caído em trecho do rio Matipó, que passa pela área urbana de Raul Soares.
Os trabalhos aconteceram na noite de terça-feira e durante todo o dia de quarta. Os agentes chegaram a percorrer o rio com auxílio de um barco cedido pela prefeitura da localidade. As buscas foram realizadas por cerca de 2 quilômetros a partir do local do desaparecimento da vítima. Na manhã desta quinta-feira, a equipe se deslocou novamente até aquela localidade para dar sequência aos trabalhos. Ao chegar à cidade, receberam a notícia de que o corpo havia sido localizado boiando às margens do rio por funcionários de uma hidrelétrica local, que seguraram o afogado com um bambu para que a correnteza não o levasse. O Corpo de Bombeiros retirou a vítima do local e acionou a perícia e a funerária para realizarem os procedimentos de praxe. O homem foi identificado como Rolling Stone Rayala Alves, de 40 anos. Ele foi encontrado a aproximadamente 7 quilômetros do local em que foi visto pela última vez. Veja a seguir a polêmica das pomadas capilares. Profissional da beleza orienta que utilizar produtos de boa procedência pode evitar complicações de saúde. É isso aí, já vamos então retornando, seguindo com vocês aqui no TJS. Algumas pomadas utilizadas para trançar cabelos foram investigadas e proibidas pela Anvisa por causa de danos à saúde. Foram relatados até mesmo casos de cegueira temporária, em situações nas quais o produto escorreu em direção aos olhos de quem o estava usando. Uma cabeleireira e esteticista caratinguense falou sobre as precauções que devem ser tomadas para que a realização deste e de outros procedimentos que também envolvam química sejam feitos com segurança. Recentemente, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou restrições contra algumas pomadas utilizadas para trançar cabelos. A decisão acabou deixando as consumidoras desse tipo de produto apreensivas. Ingrid tem um salão de beleza em Caratinga, onde são realizados, além de penteados, alguns procedimentos químicos, como, por exemplo, os alisamentos. Ela conta que é preciso ter cuidado com a procedência dos produtos. A marca e o fornecedor precisam ser de confiança. Os produtos químicos que tem nele, geralmente a pomada em si, ela não pode ter nenhum produto químico. Por quê? É um produto para fazer um penteado, uma trança, para o quê? Para você deslizar, para você fazer um trabalho mais perfeito, para o penteado ficar mais harmonioso, com uma trança também, para não ficar com aquele frizz. Então, o que acontece? A pessoa compra, não verifica, né? Pode ter comprado de algum ambulante, ou se não, a pessoa também chegou na sua porta. Geralmente, nós que somos cabeleireiros, né? A gente recebe muitas visitas, né? De vendedores. Então, geralmente, você tem que saber a fábrica que você comprou, né? O risco não está somente nas pomadas capilares. Alergias e até complicações maiores podem acontecer em diversos processos que envolvam substâncias químicas mais fortes. A dica que eu dou para os cabeleireiros, para eles não comprarem um produto que eles não têm certeza que podem trabalhar, não só como a pomada, mas como vários outros produtos também que podem vir adulterados, como botox, como selagem, com formol, porque o que acontece? O formol também você tem que saber trabalhar com ele, porque a Anvisa libera 2,0%. É essa quantidade correta. Mas geralmente tem gente que adultera o produto. Então isso aí também pode causar também uma alopécia, que é uma doença no couro cabeludo, né? Igual a pomada também pode causar não só irritação nos olhos, mas pode causar também a seborreia, né? A caspa. Então, geralmente, quando usa essas pomadas para trança, a pessoa, após fazer, tem que ter um produto correto, de boa qualidade, para o cabelo ser tratado. No site da Anvisa, é possível consultar que produtos estão em situação regular e podem ser usados.
Segundo o órgão, todos os produtos que sofreram bloqueios podem oferecer algum risco à saúde. Caso tenha utilizado recentemente algum destes produtos, a pessoa deve lavar os cabelos, evitando que a substância entre em contato com os olhos. E foi preso em Rio das Ostras, estado do Rio, para onde havia fugido, o homem que estuprou a própria filha, à época com apenas 13 anos de idade, na vizinha Manhuaçu. O crime ocorreu em 2018 e desde então o homem de 36 anos estava desaparecido. Ele usava em Rio das Ostras um nome falso, dizendo chamar-se Otávio. A prisão do denunciado foi feita após intenso trabalho de investigação que uniu as polícias civis de Manhuaçu, Muriaé e Rio das Ostras. O denunciado foi encontrado na casa dele, sendo encaminhado para o sistema prisional de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio, onde ficará à disposição da Justiça. Um prédio abandonado desabou na noite desta quarta-feira em Governador Valadares. Ninguém se feriu no acidente. Parte de um prédio abandonado desabou na noite de ontem no bairro Conjunto CIR, em Governador Valadares. Segundo moradores do local, o homem costumava tomar conta do imóvel, mas não estava lá no momento do acidente. O prédio teria cerca de 20 anos e estaria apresentando há algum tempo problemas estruturais. A queda ameaçou imóveis vizinhos. Alguns foram interditados e tiveram seus moradores retirados pela Defesa Civil devido ao risco de que o restante do edifício abandonado viesse a desabar sobre eles. O dono do prédio que caiu foi orientado a demolir o que sobrou da construção. Morreu de infarto o dono do imóvel que pegou fogo na noite de ontem em São João do Oriente. O homem de 83 anos passou mal ao presenciar um incêndio. Foi levado para o pronto-socorro e acabou falecendo pouco depois. O incêndio em São João do Oriente atingiu uma oficina e revendedora de peças para motos, a Campos Motopeças. Tudo no local foi destruído, inclusive cerca de 15 motocicletas. O prédio em que funcionava a loja também foi inteiramente danificado. Populares apagaram as chamas com auxílio de um caminhão-pipa da prefeitura. No incêndio, ninguém se feriu, mas o dono do imóvel afetado não suportou o choque de ver o patrimônio dele destruído, teve um infarto e morreu ao ser atendido no pronto-socorro. Não se sabe ainda o que teria causado o fogo. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta sexta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta terça-feira é sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublados com chuva a qualquer hora. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 25 graus e a máxima 30 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 22 graus e 28 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 22 graus e 29 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 28 graus. Veja a seguir. Profissionais dão dicas para quem iniciou a atividade física neste ano. Olha, mesmo com vários benefícios para a saúde, a atividade física acaba sendo um desafio em meio à correria do dia a dia, não é? Praticar atividades físicas nem sempre é uma tarefa fácil. Você certamente deve conhecer alguma pessoa que começou a treinar e em seguida abandonou os exercícios. O início de ano é um motivador para que muitas pessoas voltem a frequentar a academia, mas muitas não duram muito tempo. Seja por falta de interesse ou até mesmo pelos desafios que a pessoa pode ter ao cumprir essa meta estabelecida. Mas, para este ano que se inicia,
os especialistas reforçam a importância de sempre se exercitar, especialmente pelos benefícios à saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 47% dos brasileiros não praticam exercícios regularmente. Essa personal trainer, dona de academia e professora de educação física, deixa bem claro que é preciso ter foco ao entrar na academia. O tempo mínimo para os primeiros resultados é de 3 meses. Existe uma grande expectativa da maioria das pessoas no início do ano, né? Aquele plano assim de esse ano é o ano que eu vou emagrecer, né? Eu vou chegar onde eu quero. E o que acontece é que assim, tudo que é muito valioso é demorado. Então as pessoas têm que entender que o organismo leva tempo para reagir. E às vezes muitas pessoas vêm com muita sede ao pote e ficam com dores quando vão para casa. E aí o que a gente tem que falar sobre essa questão é sobre quem está fazendo o planejamento de treino dessas pessoas. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que começam com um peso acima do que deveriam, com repetições acima do que deveriam, porque não estão sendo bem orientadas. As principais recomendações para manter em dia a rotina dos treinos são: procure por um profissional capacitado de sua confiança. Respeite o seu corpo. Escolha uma atividade que seja do seu interesse. Não tenha pressa, os resultados virão com a consequência e a intensidade adequada dos treinos. Vença a indisposição e, se possível, tenha a ajuda de um profissional para cuidar da saúde mental. Fazer atividade física não é algo muito prazeroso para quase ninguém, né? As pessoas acreditam que escolher um certo tipo de atividade, eu vou para academia, eu vou para um balé, eu vou para um pilates, ela acredita que estar no lugar onde ela gosta tiraria dela todas as possibilidades de não desejar estar naquele lugar. Né? Isso não quer dizer, né, que a pessoa está gostando do que faz, que ela vai querer estar lá todos os momentos, né? O ideal, segundo essa psicóloga, é estabelecer metas atingíveis, sem exigir muito de si mesmo. E sempre ter acompanhamento de um profissional. Ir com muita sede ao pote pode ser um perigo para a pessoa que deseja emagrecer. O nome mesmo já diz a frustração, né? E como aquela pessoa encara essa frustração de ver a autoestima indo pelo buraco, né? Quando a pessoa consegue atingir alguma meta, ela consegue se ver melhor, né? Se ela não consegue de jeito nenhum, ela pode se ver de uma maneira muito desconfortável, né? De se observar de uma maneira muito negativa. Então isso pode influenciar muito na autoestima da pessoa. Respeitar o corpo e entender que nem sempre o que funciona para um vai funcionar para você. Cada pessoa tem um tipo físico, tem uma série de coisas diferentes que vão interferir no resultado da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa mais jovem tem um metabolismo mais acelerado. Uma pessoa já mais de 40, 50, 60, o metabolismo é mais lento um pouco, né? Isso tudo vai interferir. E a questão da força. Então, por isso, tem que ser uma avaliação individual. Não dá para pegar o treino do outro e querer ter o mesmo resultado do outro, porque não vai ser assim que vai funcionar. Nosso organismo funciona, ele, do jeito dele. E aí ele vai te dar o retorno, né, que ele tem para te dar. Então, não adianta, por exemplo, eu treinar com um peso que você treina, porque eu vou me lesionar. Né? Tudo é individualizado, é a única forma de ter um resultado. E as pessoas saem muito, entram e saem, justamente porque elas vêm com uma expectativa de um tempo curto de treino com um resultado bom. Na verdade, a gente tem um resultado, por exemplo, com 30 dias, mas não é o resultado final que a pessoa quer. É importante também não ter pressa e usar os resultados dos treinos como uma forma de inspiração para continuar. A disposição ela vai vir de acordo com o resultado. Então, tendo em mente que o ideal é pelo menos 3 meses, a pessoa não vem com tanta sede ao pote. Ela tem essa noção, então ela vai ter mais tranquilidade para esperar um resultado mais forte, mais perceptível, né? E é o que eu falo, tudo feito às pressas não sai bem feito. O acompanhamento de outros profissionais, esse processo de cumprimento de meta, também é algo indispensável. A multidisciplina é muito importante, onde a gente fala que é o nutricionista, onde é o educador físico, onde há o psicólogo, há um acompanhamento muito mais fácil, que a pessoa consegue, talvez, atingir a meta que ela, de alguma forma, criou, né? Então, ali, mediando, né, essas pessoas, esses profissionais, mediando ali o plano da pessoa, provavelmente vai ser mais atingível. Quando a gente casa os dois profissionais, o profissional de educação física e a nutricionista, o resultado é muitas vezes aumentado.
Por quê? Porque a nutricionista vai passar para aquela pessoa o que ela precisa, né? Porque ela vai, provavelmente, se for uma nutricionista melhor, ela vai pedir exames de sangue para saber se está faltando alguma coisa, o que tem que suplementar, né? Então tem várias maneiras de ajudar a ter um resultado mais rápido e um resultado que vai ficar, né? Porque não... O principal, acima de tudo, é jamais usar a palavra desistir. Pode iniciar amanhã tudo novamente, né? A pessoa pode recomeçar a cada dia, então ela pode se planejar de uma maneira diferente, ela pode falhar, pode se permitir falhar e iniciar tudo novamente. Então, para você que tem aquela vontade, aquela preguicinha assim nos dias de chuva, sabe? Não vou hoje não, vou ficar aqui. Não faça isso, sabe por quê? Porque você detona tudo que você fez para trás, né? Então, segue o seu caminho firme, não desiste, porque cada dia que você faltar é mais uma força para você desistir e você está se sabotando. Não se permita isso. A Polícia Militar realizou nesta quarta-feira uma batida na rua Iapu, bairro Esperança, em Caratinga. O alvo era um imóvel que, segundo denúncia anônima, estaria servindo de esconderijo para os 2 indivíduos que, na noite de terça-feira, tentaram assaltar uma casa lotérica no bairro Santa Cruz. O local foi cercado e um suspeito que lá estava preso. Não foram encontradas, no entanto, evidências de que ele estivesse envolvido na tentativa de roubo à lotérica. Mas na casa acabaram sendo localizados 3 pedras de crack, uma bucha e 3 barras de maconha, um telefone celular, uma balança de precisão e R$ 203,50 em espécie. Tudo foi apreendido. O Brasil fechou o ano de 2022 com uma marca preocupante. Durante o último ano, 2.575 trabalhadores foram resgatados em condições de trabalho análogas à escravidão. Os dados foram publicados pelo Ministério do Trabalho e Minas Gerais foi o estado com o maior número de casos. Confira. Alojamentos sujos e sem iluminação, falta de acesso a banheiros e água potável, jornadas de trabalho de muitas horas, quase sem descanso, com baixa ou nenhuma remuneração, muitas vezes com exposição a riscos. As promessas de trabalho para pessoas sem emprego e desesperadas por alguma oportunidade atraem trabalhadores para a armadilha do trabalho análogo à escravidão. Em 2022, o número de trabalhadores resgatados foi 31% maior que em 2021 e 127% maior na comparação com 2019. 92% das vítimas eram homens, 58% nordestinos e 83% pretos ou pardos. 35 crianças foram resgatadas. Existe sim um traço comum entre as vítimas desse crime, tendo em vista que a grande maioria é oriunda de regiões com baixo índice de desenvolvimento humano e normalmente são pessoas com pouca escolaridade e negras ou pardas. Isso acontece em razão principalmente de serem essas as pessoas que normalmente não conseguem acesso ao mercado formal de trabalho e a um emprego digno, vendo na aceitação desse tipo de trabalho a única opção para a sua sobrevivência. O caso com maior número de resgates foi no município de Varjão de Minas, quando 273 pessoas trabalhavam em condições análogas à escravidão no corte de cana. Desde 2013, Minas é o estado com maior número de resgates. A maior parte dos casos acontece na zona rural. Obrigado por sua audiência. Fim desta edição do TJS. Um abraço a todos e até a próxima.